Fala pessoal, estamos quase lá no final, tá? Estamos entrando no último assunto, né? Nos últimos assuntos para a nossa revisão. Então, está falando de diferenciabilidade, né? Então, mostra que a função dada ela é diferenciável, tá? Muito bem, gente. O que a gente começa para analisar? A questão do domínio, né? Por exemplo, essa função ela apresenta algum conjunto onde que ela é inexistente, né? Ou seja, ela apresenta descontinuidade, ela é descontínua para algum ponto, né? Na verdade, não. Né? A nossa função de xy, nesse caso, pertencente ao R2, ela apresenta o conjunto real como todo o seu domínio. Tá? Por quê? Para todo valor e elevado a alguma coisa, ela vai apresentar resultado, né? É restritamente positivo. Então quer dizer que ela não é descontínua. Tá? Então quer dizer que ela já parte desse pressuposto. O segundo pressuposto é o analisar as derivadas parciais. Né? Então, a derivada parcial em x. Se eu derivar essa função em x, a gente vai ter e elevado a x menos y ao quadrado, cujo domínio tá, vai ser exatamente o mesmo da função. Tá? Então, ela é existente e ela é contínua, ou seja, para todo o conjunto de reais, essa f de x ela vai existir. Tá? E a nossa f de y, vamos analisar a nossa derivada em y, ela seria então, vai dar e elevado a x menos y ao quadrado, tá? E elevado a x menos y ao quadrado, só com uma condição, né? Eu tenho que multiplicar pela derivada de expoente, que vai ser então menos 2y, tá? Trabalhando com a variável y. Então note que aqui também a nossa função ela derivada ela é contínua, tá? Ela é existente para todos os valores de R, tá? Para qualquer valor de R que você colocar aqui, você vai ter um resultado. Tá? Ela não apresenta nenhuma condição matemática de existência. Então, através dessas três pontos, né, a nossa função ela é contínua para qualquer ponto e as derivadas são contínuas para qualquer ponto. Eu posso dizer que essa função ela é diferenciável, tá? Perfeito? Vamos lá. Mostre que as funções não são diferenciáveis no ponto indicado, tá? Então, como que eu posso mostrar que essas funções não são diferenciáveis? A letra A, a gente já consegue perceber o seguinte: 1 é o ponto de descontinuidade. Por quê? 1 vai gerar para a gente 1 ao quadrado, 1 vezes 1, dividido por raiz quadrada de zero. Né? Ou seja, eu chego aqui em 1 sobre 0, que é uma inexistência. Tá? Então, ela é descontínua para 1. Se a função ela é descontínua para 1, automaticamente ela não é diferenciável neste ponto. Tá? E letra B, no ponto 4, 0. Tá? Então, se eu olhar para 4, 0, a gente vai ficar aqui 0 vezes 4, que são 0 vezes 16, que é 0, menos 4, tá? Então, você chegaria aqui, se eu calculasse o valor de z no ponto dado, a gente chegaria em ln de 4 vezes 0 ao quadrado, menos 4. Ou seja, a gente chega no ln de menos 4. E o ln não admite que o logaritmado seja um número negativo, tá? Então, ln de menos 4 também não existe. Desta forma, posso também afirmar que a nossa função z igual a ln de xy ao quadrado menos x, ela não é diferenciável para 4, já que ela não apresenta imagem, tá? Vamos para o próximo, então. Deixei ter um espaço maior. Sabendo que 2x mais y mais 3z igual a 6 é uma equação do plano tangente ao gráfico de fxy no ponto 1, calcule o diferencial de x, o diferencial parcial da função em x no ponto 1 e o diferencial da função em y no ponto 1. Tá? Bom, gente, o que a gente vai trabalhar aqui nesse caso? Lembre-se o seguinte, a equação do plano fala assim, z é igual a z0 mais
a f de x, ou seja, o diferencial no ponto dado, tá? Vezes x menos x0, ou a, né? Mais a f de y no ponto AB, ou x0, seja aqui, whatever, pode ser B ali também, C, né? Vezes y menos y0. Tá? Essa é a equação. Note que foi dado a equação, mas ela não está nesse formato. Então, eu vou tentar fazer com que ela chegue nesse formato. Então, ó, a gente tem 2x mais y mais 3z igual a 6. Eu vou isolar o x, tá? O z, desculpa. Então, 3z vai ficar sendo igual a 6 menos 2x menos y. Vou dividir, então, todo mundo por 3, para ficar somente o z, tá? Então, vai ficar 6 menos 2x menos y sobre 3. Então, a gente vai chegar aqui que vai ser 2 menos 2 terços de x menos 1 terço de y, tá? Cheguei na equação do formato do plano, né? Agora, o importante é a comparação. Lembre que essa nossa f de x, ela vai multiplicar x e ela vai multiplicar o y, ó. Então, quer dizer que esse valor que está aqui, ó, multiplicando a variável x, e esse valor que está multiplicando a variável y, são exatamente os valores destes diferenciais, tá? Esse valor 2, ele está associado ao z e ao produto pelo o z0, né, e associado ao produto da derivada vezes o x0 e o produto da outra derivada vezes o y0. Tá? Então, o diferencial de f em relação ao diferencial de x no ponto 1, ele vai ser dado por menos 2 terços, enquanto que o diferencial de f em relação ao diferencial de y também no ponto 1, ele vai ser dado por menos 1 terço, tá? Então tá aqui a solução desse probleminha, tá? Próximo, determine se existir um plano tangente ao gráfico da função dados os pontos indicados, né? Então a gente tem a função e temos dois pontos, P1 e o ponto P2. Tá? Então, a primeira coisa é fazer as derivadas, né? Então, vamos fazer a derivada em x da nossa função. Já fazendo uma nota, né? A gente pode reescrever a função z como sendo 2x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, né? Isso aqui é importante. Então, a derivada em x, ela vai ficar meio vezes, então, 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, já poderia colocar na forma de uma fração até, tá? Vezes a derivada de 2x ao quadrado, que é 4x. Posso simplificar aqui com aqui, certo? Posso simplificar esses dois e chego então que a z em x, a derivada em x da nossa função, ela vai ser dada por, né, 2 vezes x dividido pela raiz quadrada de 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a derivada em x. Tá? A derivada em y da nossa função z, ela vai ficar alguma coisa muito parecida, só que com a seguinte diferença. No lugar de ser 4x aqui, vai ser 2y. Tá? Que vai simplificar. Então, a nossa derivada em y vai ficar y dividido pela raiz quadrada de 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Bom, feitas as derivadas, é jogar na equação do plano, correto? Mas primeiro a gente precisa verificar se isso daqui é contínuo nos pontos. Então, se eu pego, por exemplo, o ponto 1, que é o 0, 0, 0, note que vai acontecer o que com a nossa função? A gente vai ter que z de x para o ponto 1 vai ser 0 sobre 0, tá? Que é indeterminado. Ou seja, não é possível determinar o valor da derivada para o ponto 0, 0, 0.
tá? Ela não necessariamente é contínua, tá? Ela pode ser descontínua. Então, para P1, nós não vamos ter, e o mesmo acontece para ZY, tá? Para P1, nós temos que não existe ponto tangente, tá? Plano tangente, tá? Então, para P1, não há plano tangente. Ou melhor, não existe plano tangente a este ponto, tá? Já que não vai existir o valor dessas derivadas. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para o ponto 2, certo? Então, para P2, nós vamos ter que a derivada em x, ela vai ser igual para 1 raiz de 3, né? Então vai ficar 2 vezes 1 é 2, aqui vai ficar 2 mais 1, 3, que é a raiz de 3. Então vamos ter 2 sobre raiz de 3. E para o nosso zy, derivada em y, nós teremos 1 sobre a raiz de 3. Tá? Então 1 sobre raiz de 3. Jogando então para a equação do plano, z vai ser igual ao z inicial, né, o z0, que é a raiz de 3, mais 2 vezes a raiz de 3 vezes x menos o ponto inicial, que é x1, mais 1 sobre a raiz de 3 vezes y menos 1. Tá? O que eu posso fazer aqui? Colocar todo mundo no mesmo denominador, que é, no caso, a raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, mais 2 vezes x menos 2, mais y vezes menos 1. Então, a gente teria que z é igual a 2x mais y, 3 menos 2 menos 1, 0, dividido pela a raiz de 3. Normalmente, não se deixa a raiz de 3 na divisão, né? Então, normalmente a gente racionaliza, multiplica por raiz de 3 e multiplica por raiz de 3, tá? Então, z seria dado por 2 vezes x mais y, multiplicado então pela raiz de 3, dividido por 3. Tá? Tá aqui a nossa equação do plano tangente no segundo ponto. Tá? Gente, esse vídeo fica por aqui. Volto para, assim espero, o último vídeo de revisão. Grande abraço e até daqui a pouco.